Olá pessoal, tudo bem com vocês? Boa tarde. Hoje estamos aqui para mais um super bate-papo com mais uma fera. Tá bacana demais, uma honra para mim poder estar trocando ideia com tanta gente cobra criada aí, no bom sentido do nosso jornalismo esportivo, pessoas também bacanas, isso também é importante, mas antes de mais nada, já deixa o like aí que o Nardini merece. E se você não segue o canal, siga, você vai gostar, tem uma playlist lá com várias entrevistas, medalhistas olímpicos, grandes jogadores de vários esportes diferentes, tem vídeos que eu faço sobre escolas, tem entrevistas. É isso aí, vamos levar o máximo de esportes com o máximo de pessoas. Nardini, boa tarde, muito obrigado por você ter topado fazer esse bate-papo aqui comigo. Cara, eu estou feliz demais, viu? Valeu, professor. Eu que agradeço o convite. Vamos conversar, falar de esporte, que é o que a gente gosta de fazer, é o que a gente gosta de acompanhar, é o que nos move todos os dias, é o que nos relaxa nesses tempos tão difíceis. Então tem muita coisa legal para falar. É verdade, Nadine. É o que nos relaxa. E às vezes nem tanto, dependendo do time que você torce, não te Não relaxa. relaxa tanto assim, né? O meu caso, por exemplo, eu não consigo relaxar de jeito nenhum, porque eu sou vascaíno. Aí você já pensa bem, eu não relaxo. Não se tem um segundo de paz. Não Mas tem. passa, professor, passa. É cíclico, tudo Eu passa. sei. Não, são 20 anos nesse ciclo, mas tudo bem, uma hora vai passar. Mas é aí que tá, Nardini. Eu gosto de muitos esportes diferentes, eu estou sempre ligado. Quando eu estou ligado lá, participando, mandando Twitter, mandando, fazendo postagens, eu realmente estou assistindo ali. Eu assisto uma gama de esportes bem ampla mesmo, eu gosto disso. E isso me deixa relaxado em alguns pontos e nem tanto em outros, como eu te falei. Nardini, pessoal, eu vou fazer um bate-papo com o Nardini, assim, um pouco da história dele, como eu tenho feito com o pessoal, mas eu também vou trazer o Nardini mais protoalmente, vou perguntar algumas curiosidades que eu tenho sobre ele também, opiniões sobre tênis, que é um esporte que eu adoro. Nardini, cara, você já está com mais anos na estrada de jornalismo, você tem mais da metade da sua vida dentro do jornalismo, certo? Certo, desde 98, né? Exatamente a metade, né? Exatamente a metade da vida trabalhando em redações, primeiro na Bandeirantes, depois na Record e agora na ESPN. Eu acho isso bem interessante porque o período que eu entrei ali, que eu entrei na faculdade foi em 98, então meio que coincide, logo depois eu comecei a trabalhar também. Eu lembro de você na Bandeirantes, eu lembro de você como repórter, você apresentando, é, mas como é que o esporte te pegou? Porque não foi ali, né? Para você ir para o jornalismo esportivo, quando foi? Como é que era? Como é que foi? Como é que era quando você era criança? A primeira lembrança esportiva que você tem, assim? Ah, professor, cara, foi sempre um negócio muito, muito presente na minha vida, mas foi assim, presente. Meus pais sempre incentivaram a prática de esportes, mas nem meu pai falecido, nem minha mãe, eles jamais foram viciados em esporte, grandes consumidores de esporte. Meu pai gostava de futebol, mas não era o cara que passava o domingo inteiro assistindo. Gostava de Fórmula 1 na época que era mais competitivo, que tinha Senna, Piquet, enfim. Mas também era o compromisso assim mais fiel dele aos domingos, acordar para ver a Fórmula 1, mais até do que o futebol. Mas, cara, foi algo que foi surgindo comigo assim, e desde muito pequeno, acompanhando tudo quanto é modalidade esportiva. As minhas maiores lembranças são de Jogos Olímpicos, cara. A primeira que eu tenho forte mesmo é de uma Copa do Mundo, que é 82, a Copa da Espanha, mas logo depois veio o Los Angeles 84 e ali eu lembro de muita coisa. Joaquim Cruz, é uma lembrança muito inicial sobre esportes assim. Cara, e aquilo ali foi me criando uma cultura esportiva, uma cultura de acompanhar esporte, de praticar esporte com mais afinco na escola. Era um negócio que eu fazia disparado, que eu fazia com mais motivação na escola, era educação física. Desde sempre foi assim. Sempre que tinha uma bola, eu estava correndo atrás, nas mais diversas modalidades. Aí eu joguei vôlei por muito tempo, joguei vôlei por mais de 10 anos, Legal. que é o esporte, assim, que foi durante a vida toda o meu esporte preferido. Agora, substituído pelo tênis por uma questão física, eu tenho um ombro muito estrupiado, meu ombro esquerdo é muito ruim,
Então, hoje eu jogo muito mais tênis e raramente jogo vôlei exatamente por causa dessa limitação. E, cara, aí eu comecei a jogar, comecei a me dar bem, inicialmente em escola, joguei um pouco em clube também, só que chegou uma hora que bateu no teto, eu já tinha 17 anos, entrando para a faculdade. Ali eu falei, cara, eu vou trabalhar com esporte. Ou eu vou fazer educação física ou eu vou fazer jornalismo. Uhum. Cara, entrei na faculdade de jornalismo, na primeira que eu prestei, eu fiz FIAN aqui em São Paulo. Era tranquilo de entrar, porque, cara, eu nunca fui bom aluno em coisa de exatas, assim, eu era péssimo, velho. Eu era o pior do mundo, coisa de exatas, física, química, matemática, cara, eu tenho horror a isso até hoje. Então, cara, eu entrei e logo no segundo ano de faculdade eu entrei na Bandeirantes. E a partir dali, cara, o que era um hábito virou, o que era um hábito só por paixão virou também profissão. E assim, eu me lembro do meu pai não se conformar de eu assistir tanto esporte, principalmente aos domingos, nos tempos de Luciana do Vale, show do esporte o dia inteiro. Cara, era tênis, golfe, sinuca. E meu pai nunca se conformou que eu gosto de golfe, nunca se conformou que eu gosto de tênis. Meu pai jogava squash. Mas assim, ele nunca. Não, o tênis é muito parado, que não sei o que. Eu falei, parado sim, beleza, parado sim. E, cara, e aí o que era só paixão virou profissão. E assim, foi sempre algo muito natural, muito presente na minha vida. Nunca trabalhei, e se Deus quiser, nunca quero trabalhar com nada diferente de esporte. Porque, como eu te disse, é, é tão complicado você ter estômago para trabalhar com jornalismo geral hoje, né, cara? É tão difícil. É uma série de notícias tão ruins todos os dias que você digerir aquilo diariamente deve ser um negócio muito complicado. Então eu fico no meu cantinho do esporte que, cara, aí a gente muito mais se diverte do que fala de coisa ruim. É uma história bacana que você tem. Eu vejo que você é uma dessas pessoas também que tem bastante paciência para levar, é bem ativo no Twitter, eu te sigo lá também, comento e tal. E tem bastante paciência para poder encarar também, que tem algumas pessoas, né, Nardini, que elas vêm, elas estão ali esperando, elas querem encher a paciência. Pode ser o que for, o que você colocar, a pessoa vai chegar lá e ela vai querer te encher o saco. É, Como eu vejo que você leva isso bem. É mesmo, Nádia? Você leva isso bem? Como é que é? Não é fácil não, digerir, né? não é fácil de digerir, não é. Eu não sou uma pessoa de natureza calma, eu não sou uma pessoa paciente, embora às vezes pareça. Eu costumo, e assim, eu trato absolutamente todo mundo muito bem, desde que a abordagem seja da mesma forma, né? Uhum. Uma abordagem educada, uma pergunta, uma dúvida. Cara, com toda a paciência do mundo, eu sou capaz de explicar os processos, os critérios para escolhas de jogos, por exemplo, o que acontece dentro de uma televisão, porque as pessoas não são obrigadas a saber, cara. Elas estão Uhum. ali na frente da tela simplesmente querendo ver o que elas querem ver. Se você passa Uhum. alguma coisa diferente por algum motivo, a pessoa de repente não sabe o que se passa. Então não tem problema nenhum de explicar. Falar, olha, as coisas são assim, porque tem uma faixa de horário que você tem que cumprir que é assim, que você tem um certo número de jogos que você tem que exibir dessa forma, ou uma série de cumprimentos de compromissos comerciais, grade de programação, enfim, tem uma série de nuances, cara. São inúmeras variáveis que as pessoas leigas não são capazes e não são obrigadas a entender. Só quem trabalha numa televisão entende o que se passa dentro de uma televisão. Na sua atividade, você como professor, tem coisas, obviamente, que eu não sei, que eu não posso palpitar. Então, não tenho problema nenhum de explicar isso, desde que a abordagem seja educada, civilizada. E, assim, é um negócio que eu não lido bem com ataque, ofensa e raiva, destilação de ódio, porque, cara, eu sou de um tempo, você também, professor, em que a gente não tinha acesso às pessoas que estão ali numa transmissão esportiva. É. Você ouvia aquilo ali, muito bem. O cara falava, se ele quisesse dar uma receita de bolo durante um jogo de futebol, você assimilava aquilo ali, um abraço. Hoje o cara pode trocar. Então isso pode ser bem usado para você trocar informação, para você tirar uma dúvida, para tanta coisa, para você criticar de maneira construtiva, decente, civilizada. Mas não, tem muita gente que faz muito mau uso de rede social, e aí não é só no esporte, né? O mau uso de rede social é algo amplamente disseminado e é uma pena, é uma doença, é uma pandemia o mau uso da rede social, infelizmente. E assim, a gente, como eu sou um ano mais velho que você, eu sou de 76, eu sei que você é de 77, né? E é verdade, Nadine, assim,
E olha só, né? Por exemplo, a gente está no momento que eu posso vir e, como professor de educação física, amante do esporte, que consome esporte de todas as maneiras, praticando, assistindo, comprando material esportivo, eu posso conseguir chegar, fazer um bate-papo com você, criar um canal no YouTube e ali eu colocar lá, eu tenho desde Sepak Takraw, futebol gaélico, futebol australiano, pessoal, pode procurar aí, tá tudo lá, vocês vão ver. E fazer bate-papo com vocês, né? E é verdade, o Nardini tem muita paciência. Eu acho que você, assim, transparece paciência e eu vejo que você explica, coloca. Às vezes as pessoas são insistentes, né? Porque elas querem um jogo de determinado jogador, por exemplo, falando do tênis, né? Ou aí se não passa o feminino, aí se passa o feminino, vai ter gente reclamando. Por que não está passando o jogo do fulano? Aí, se você passa o feminino, vai ter gente reclamando assim, mas está passando o Beltrano, vai ter sempre alguém para reclamar. Se a pessoa conseguir expor isso com educação, poxa, por exemplo, poxa vida, eu queria tanto ver o jogo lá do Rublev, eu não queria ver, por exemplo, eu não quero ver a Bart agora, eu queria ver o Rublev. Né? Ou o contrário. E às vezes as pessoas não entendem que não tem o menor cabimento a gente interromper um jogo que está em andamento e na reta final para passar o primeiro set de outro. Seja lá quem for, é o primeiro set, contra de repente o set decisivo do outro jogo. É óbvio que vai acontecer de conflitar. Aí você tem que tomar uma decisão. Vai deixar a gente insatisfeita. Claro. E assim, graças a Deus, a ESPN tem a alternativa do aplicativo, que muita gente xinga, muita gente critica, mas é uma alternativa. Você pode assistir o jogo da sua preferência pelo aplicativo. É uma ferramenta que a TV te dá, uma opção que a TV te dá. Antigamente você era obrigado a assistir simplesmente aquilo que se decidia colocar na televisão. Hoje você tem uma opção. É uma ferramenta que vai melhorar, não tenho a menor dúvida, mas, cara, é uma possibilidade a mais. Abre um leque absurdo de opções em grandes torneios para você assistir a quadra que você quiser. Não tem a narração? É verdade. Às vezes a narração é só em inglês, ou só áudio ambiente, mas é uma forma de você assistir o jogo. Não é o ideal, mas é bem melhor do que não assistir. Com certeza. Eu mesmo uso muito o Watch ESPN, eu assisto os jogos quando eu posso, né? Evidente. Os jogos vão passar em outros horários, ou reprise, eu acho ótimo. Já que você tocou nesse assunto, Nardini, gente, aqui não tem comercial de nada, não, tá? Mas eu consumo muito esporte, a gente fica por dentro. O Star Plus vai ser agora dia 31 de agosto. Nardini, você tem alguma coisa para falar mais? Porque assim, eu vi, vai ter os canais ESPN, vai ser um substituto, o Watch ESPN, já que você falou nisso, ele vai continuar existindo? Vai. Inicialmente vai. Assim, ainda para a gente, ainda não está muito claro. Ainda não sentaram para fazer um tutorial com a gente, para dizer exatamente o que vai ser. Mas, por exemplo, os torneios de tênis hoje que estão no Watch vão estar lá no Star Plus também. O que não passa na TV, ou o que passa na TV e vai servir como alternativa de segunda tela para quem está vendo a TV e quer ver outro jogo. Isso com certeza vai estar lá. Haverá jogos lá também. De repente, quem não tiver mais a TV a cabo, quiser assinar só o Star Plus, vai conseguir assistir, não sei se toda a programação na íntegra dos canais, mas vai conseguir assistir muitas coisas por lá também. Para a gente ainda está meio opaco, ainda não está muito transparente, mas em breve, mesmo porque está chegando a hora, eles vão sentar com a gente e explicar melhor. Até porque às vezes por exemplo, eu também tenho contato com outras feras aí, eu já perguntei para o Thiago Simões, só que eu perguntei mais atrás, e ele falou comigo que não tinha informação ainda a respeito e tudo, aí você tocou no assunto, agora já está mais próximo, quer dizer, você já tem mais informação aí, e os canais Fox Sports, eles não vão estar, só os da ESPN? Eu acho que também estarão os da Fox, acho. Porque assim, o contrato de fusão diz que até janeiro de... posso estar falando bobagem, hein, professor? Você me desculpa se eu estiver errado. Mas é o que eu lembro. Até janeiro de 2022, a ESPN pode usar o nome Fox Sports. Depois tem que devolver o nome. Não pode mais usar esse nome. Se os canais vão continuar ou se vão ser descontinuados, não faço a menor ideia. Entendi, Nardini. Beleza, pessoal, então vamos lá. Agora vamos para outra parte aqui. A gente vai chegar no tênis, que eu quero tocar esse assunto com você. Nardini,
você narra algumas modalidades com mais frequência, né? O tênis, a principal delas, mas você narrou recentemente aí um Super Bowl. Cara, como é que foi? Porque assim, no ano anterior você estava lá nos Estados Unidos, você fez uma cobertura em loco e até com algumas reportagens assim bem legais, né? Bem interessantes. E, e, e como foi para você poder narrar um Super Bowl? Ah, professor, eu falo assim, as duas experiências, né? A de 2020, estando lá, Uhum. e a de 2021, estando aqui, por motivos diferentes. A de 2020, estando lá no local do Super Bowl, eu reputo como uma das coisas mais espetaculares que eu já tive a oportunidade e o privilégio de fazer na profissão. Eu comparo, por exemplo, a cobertura de Jogos Olímpicos, embora seja algo muito menor em duração. Sim. Tem, obviamente, toda a semana de preparação, que é frenética, tudo gira em torno daquilo ali, mas, cara, o momento, o evento cara, é espetacular. É sem palavras, não dá para descrever. Principalmente, eu vou dizer que até mais a final de conferência. O ambiente naquele jogo em Kansas City, na final de conferência, era, cara, frenético, elétrico, uma atmosfera absurda, um frio de -18, mas, cara, um calor, uma energia que vinha da arquibancada simplesmente inacreditável. E, cara, narrar o Super Bowl para mim foi talvez o maior desafio da minha carreira até hoje, por diversos motivos. Por ter sido a primeira temporada em que eu fiz de cabo a rabo a temporada, da semana 1 até a 17. É, por não ter feito nada tão grande na carreira até então, por estar substituindo o cara que reinventou a forma de fazer futebol americano, um cara que é espetacular, que me ajudou e me ajuda pra caramba até hoje, o Everaldo. Então, cara, era muita responsabilidade, era falando para muita gente, era no lugar de um cara que é uma marca, que tem um jeito de fazer, que é o cara que mais estuda as modalidades que eu conheço, enfim. Foi, cara, de uma responsabilidade assim absurda, uma carga que me exigiu bastante, obviamente, mas que, cara, quem não quer uma oportunidade como essa? A gente trabalha para isso. Então, cara, era se preparar muito bem e eu acho que eu consegui fazer isso. Consegui, talvez tecnicamente, levar o jogo de uma maneira bastante agradável, embora talvez não tão leve como costumam ser as transmissões de temporada regular, mas eu estava muito focado nisso. Eu estava muito focado em errar o mínimo possível, em estar 100% concentrado o tempo todo, exatamente para não deixar a bola cair, para tentar manter mais ou menos um nível ali, embora eu acho que o EV, nesse aspecto, como narrador de NFL, como voz do Super Bowl, é um cara que, cara, ninguém vai substituir. Um monte de gente pode fazer direito, pode ser levar uma transmissão competente, mas, cara, ele é praticamente um pioneiro. Ele, depois da era Luciano do Vale, que trouxe a modalidade para o Brasil, ele foi o cara que matou essa bola no peito, botou no chão e organizou a coisa. Então, eu acho que nesses casos assim é muito difícil você substituir. Assim, o EV já foram vários também, teve o primeiro dele também, né? E ele tem um histórico dentro do futebol americano, temporada regular. Depois o próprio Rômulo Mendonça também, que faz ótimas narrações com estilo diferente do Everaldo e tal. Mas eu creio que não é nem substituir, né, Nardini? Você vai dar o seu tom ali. É muito complicado você chegar lá, pelo menos ao meu ver, né? Poxa, eu vou substituir o Everaldo Marques. Não, eu sou o Fernando Nardini. Talvez eu não consiga fazer como o EV, mas realmente, para fazer como ele, é só ele. Então, eu vou fazer da minha maneira, da melhor maneira possível. Eu gosto muito do seu tom de narração. Você leva os jogos, tanto da NBA quanto os de tênis, que é mais um ritmo no tênis, é bem diferente mesmo. Eu não sou especialista nisso, é claro, mas a gente acompanha há muito tempo. E você consegue levar num ritmo bem legal, você consegue o tempo certo de dar emoção. Eu gosto de você narrando, a gente narra bem. E quando você deu a notícia lá no Twitter que ia narrar o Super Bowl, eu não sei, mas eu acho que eu fui um dos primeiros que estava ali, por coincidência. Te deu os parabéns, eu fiquei feliz por você, sim, porque eu vejo que você merece, que você é um cara esforçado, um cara super competente, super sério no que faz.
E por isso também que eu comecei falando com você, que alegria poder fazer esse bate-papo contigo aqui. Então, Então, agradeço, professor, agradeço muito. A repercussão foi muito boa, cara. Eu não esperava tanto, sinceramente. Foi muito legal a receptividade das pessoas, porque assim, é exatamente o que você falou. Substituir é muito difícil. Cada um tem um jeito de fazer. E existem várias formas de fazer. Por exemplo, eu jamais seria capaz de fazer o que o Rômulo faz. É muita velocidade de raciocínio, é um cara que, meu, coloca a cultura geral ali direto no jogo, no momento em que a coisa acontece, é muito rápido. Eu não sou esse cara, eu não sou capaz de fazer isso. Não sou um cara de grandes bordões, enfim, é algo completamente diferente. Mas são formas diferentes de fazer. Agrada mais a uns, agrada mais a outros. Agradar todo mundo ninguém vai, todo mundo vai ter a sua preferência, vai preferir um ou outro, o que é absolutamente normal. Só que, cara, entrar na NFL era um negócio muito complicado porque as pessoas estavam muito acostumadas ao jeito Everaldo de fazer, principalmente ao jeito Rômulo de fazer. Então, para se colocar no meio aí dessa história, é sempre um passinho mais complicado. E assim, acho que todo mundo sofreu um pouco por isso, em diversas modalidades, em diversas ocasiões. Isso não é privilégio meu ou de quem venha entrar e fazer narração de NFL ou de qualquer outra modalidade. É, televisão também é costume, né, professor? A pessoa precisa se acostumar. Muitas vezes as pessoas hoje, principalmente nos tribunais de rede social, as pessoas saem julgando na primeira impressão. Não esperam você mostrar o seu trabalho, não tem a paciência de esperar 3 jogos, 4, 5, uma temporada, para que você esteja à vontade, para que você esteja seguro, para que você esteja com confiança, porque tudo isso influencia. A cabeça influencia muito. Se você não está ali plenamente concentrado, se sentindo plenamente preparado, se sentindo confiante para levar até o cara em casa o melhor entretenimento possível, isso vai ter um resultado muito visível na sua performance. E isso às vezes requer tempo, né? Então, às vezes, nem sempre as pessoas têm essa paciência de esperar. Mas eu posso dizer que, meio que aos trancos e barrancos, eu consegui romper essa barreira aí. eu, assim, bem, você, para mim, você foi muito bem, narrou bem, igual eu te falei, eu gosto do seu estilo e você conhece bem, tanto como repórter, apresentador, narrador, como você flutuou, foi repórter por um bom tempo, é apresentador e narra, então você sabe bem o time também. Uma coisa interessante dentro da narração, assim, são várias mulheres narrando agora, e você falou de costume, muitos têm que acostumar. Eu, por exemplo, gosto muito. Por exemplo, a Natália Lara, que estava na ESPN há pouco tempo, que há pouco foi para o Grupo Globo, cara, primeira vez que eu bati, caramba, eu falei, nossa, ela narra muito bem. E eu te confesso, eu estava vendo os jogos que ela estava para eu ver e ela conseguia narrar bem, eu gostei. A Renata, que também está lá, é boa. Tem a Luciana também, que faz um baita trabalho. É questão de costume, né? Ainda mais assim no local que infelizmente, como você falou no tribunal da mídia social, e assim, principalmente para elas, é muito Sim, mais difícil sim, ainda, né? sim. É um degrau muito maior a se subir, muito maior. É uma questão de acostumar, sim, mas essa é uma distância muito grande. Você não está falando de estilos, né? Você está Sim. falando de tom de voz, está falando de, como você disse, um ambiente que sempre foi majoritariamente masculino e que agora elas estão conseguindo o espaço delas. Mas é exatamente como você falou. Vai demorar um tempo para se superar isso. E muita gente resiste ainda, mas, cara. Isso vai acontecer, né, Nardinha? Essa resistência, ela é própria do ser humano, e independente do lugar, não é só a questão de ser no Brasil, evidentemente, aqui nós vamos ter um pouco mais de dificuldade em relação a isso, por motivos, né, que nós sabemos, mas, assim, é algo mesmo de adaptação, de costume, e é um degrau bem mais alto que elas estão mandando bem, muito bem. Nardine, são quantas Olimpíadas, já que você já tocou em várias. A primeira que você participou foi de 2000 e você Foi, teve todas de lá foi de para cá. 2000, é. Não, não foram todas Olimpíadas, né? Foram Olimpíadas e Paralimpíadas desde 2000 todas. 2000 Olimpíada, 2004 Olimpíada, 2008 e 2012 Paralimpíada, 2016 Olimpíada. Sim. E também você também já narrou também Olimpíadas de Inverno.
Já de inverno, em 2010. Beleza. E o são os Jogos Olímpicos para você? Porque, assim, para mim também, igual eu te perguntei lá, a primeira lembrança esportiva que eu tenho, que nem é esportiva, que eu tinha de uns 3 para 4 anos, é o Ursinho Misha chorando na abertura. Você falou de 82, eu sou um cara que adora futebol, acompanho desde 82, mas não pela seleção, por conta do meu time, o Vasco. E em 82 eu me lembro bem das ruas, super. Você não viu o céu de tanta bandeirinha que tinha, e os chicletes do ping-pong também, que vinha A figurinha. com a figurinha. Mas só que na hora do jogo é engraçado. Inclusive, hoje que a gente está narrando, né? E eu tô com a camisa da Itália, mas foi coincidência, eu gosto da Itália também, mas foi o dia que o Brasil perdeu para a Itália com os gols do Paulo Rossi, foi 5 de julho. E eu lembro nesse dia, todo mundo parado, todo mundo assistindo o jogo, mas eu ficava brincando de futebol no quintal, colocava umas cadeiras assim, desde pequeno eu já estava me dando aula. Estilo de treinar, passar de um lado e do outro, eu nunca tinha visto isso, eu inventei e fiz. Mas você falou que acompanhou em 82, você falou que tem isso bem vivo em você. Acho interessante isso. Em mim, por exemplo, que amo, eu não tenho Eu 82. tenho, assim, eu lembro de alguma coisa e talvez eu lembre, porque foi tão triste, né? Foi um baque tão grande, cara. Foi Foi. uma tristeza, era uma certeza tão grande que o Brasil, cara, ia ganhar aquela Copa ali, ia pelo menos mais longe. Então, eu acho que marcou isso. Mas, assim, a primeira vez que eu me frustrei, que eu chorei mesmo, foi em 86, na disputa de pênaltis contra a França. Aí, em 90, eu me abalei de novo. 94 foi campeão. A partir de 98, cara, eu já estava trabalhando, É outra eu já coisa. não tinha essa doença, sabe? Isso foi um negócio que eu fui, isso foi um negócio que eu fui perdendo, assim, esse fanatismo pelo futebol mesmo. Foi um negócio que foi diminuindo. Hoje é um negócio muito mais racional. Mas foi um negócio que foi diminuindo à medida que a carreira foi passando, à medida que você foi conhecendo um pouco mais dos bastidores e as coisas não são muito legais. Então, cara, eu lamento que no Brasil não se possa viver de outras modalidades que não só do futebol. No Brasil você tem que ter o futebol e outras. Você não pode ter outras e lá no final o futebol. Se pudesse ser assim, eu juro que eu seguiria esse caminho, deixar o futebol em segundo plano. Mas no Brasil não é possível. Infelizmente. Eu digo que é infelizmente. Eu acho assim que eu tenho uma opinião. Eu gosto muito dos esportes, eu estudo, eu acompanho. Mas, assim, o que eu vejo no geral é que o brasileiro, no geral, não são todos, é claro, o brasileiro não gosta de esportes. Assim. O brasileiro gosta muito de vencer. Ele está muito conectado à vitória. O Ayrton Senna está ganhando, eu acompanho Fórmula 1. O Ayrton Senna para, eu não assisto mais Fórmula 1. Para não, né? Infelizmente nos deixou naquele acidente. E assim em todas as modalidades. Então o brasileiro tá querendo, ele quer ganhar. E na Olimpíada é o Ele não maior retrato disso, né, professor? Porque na tem. Olimpíada o cara quer saber do brasileiro, cara, medalha de ouro. Se não é medalha de ouro, a prata já desconfia. O bronze já quase despreza. E se é quarto Tudo. colocado numa Olimpíada, que, cara, é o quarto melhor desempenho do planeta, é lixo. Não serve para nada. Que Então absurdo é isso. isso. E assim, em geral, o brasileiro não acompanha qualquer outra modalidade durante 4 anos que não seja o futebol. Aí na Olimpíada vai lá e quer cobrar o resultado do cara. É verdade, é verdade. Não, e assim, né, Nadine, cara, só da pessoa chegar aos Jogos Olímpicos e ser um atleta olímpico já é algo assim extraordinário. Aí você imagina, às vezes a pessoa chega numa final olímpica, pensa bem, colocar um brasileiro, algo está muito longe, né? Colocar um brasileiro na final de 100 metros rasos olímpico. Ele termina em oitavo. Eles vão olhar e falar assim: não, e não corre nada, olha que moleza. O cara ainda vai ter que ouvir É, isso. só que como se antes não tivesse tido 5 eliminatórias, o cara tivesse deixado para trás mais de 100 competidores, mais de 100 adversários. É isso aí. Mas a gente ama o esporte, a gente faz a nossa parte, né? Você aí com um canhão gigantesco para poder falar sobre, e eu dando aula e agora tentando no meu canal aí divulgar o máximo de esportes também. Nadine, vamos
você falou de futebol, vou pegar um pouco de futebol, vou pegar outros esportes também. Eu vejo aí que você tem a flâmula da Inter de Milão. A Inter é o seu time, assim, o seu time de futebol estrangeiro é a Inter? É por uma questão de família. O meu avô era de Lucca, na Toscana, mas ele adorava a Inter. Não vou dizer que ele torcia para a Inter, mas ele adorava a Inter. Então foi um negócio que assim que me passou e assim eu convivi infelizmente muito pouco com esse meu avô que era italiano de nascimento. Ele faleceu quando eu tinha 11 anos. Mas muita coisa segue dali. Isso, o amor pela Itália, o gosto por cozinha, que vem muito dele, que passou para meu pai depois, e meu pai também deixou para mim. Então são coisas que foram ficando, assim, foram marcas e marcas eternas e das quais eu me orgulho bastante, assim, eu acho muito legal. E aí vem o Ari Aguiar e coloca ketchup na pizza e você... Não, assassinato, assassinato. Gosta na NBA, o seu time é o Boston, né? O Boston Celtics. É o Boston Celtics, cara, porque foi a primeira camiseta que eu ganhei. A primeira camiseta que eu ganhei ainda não tinha esse acesso que a gente tem hoje, né, cara? Eram tempos. Eu não vou dizer, não vou saber nem precisar o ano, mas eu lembro que tinha uma loja na Rua Augusta, aqui em São Paulo, que vendia produtos importados. Era a loja de orientais. Eram produtos que vinham de fora, que custavam muito caro, Uhum. mas um belo aniversário, meu tio foi lá e me deu uma camiseta. Era uma camiseta do Kevin McHale, do Boston Celtics, a camiseta verde. Provavelmente ele me deu, porque ele é palmeirense, a camisa verde e branca, ele me deu a camiseta e pronto. E, cara, a partir dali eu comecei a acompanhar, e era a época que tinha Larry Bird, cara, que, sabe, que absurdamente jogava demais, e a Bandeirantes passava depois um pouco de NBA. Então, a partir dali eu comecei a acompanhar o Boston mais de perto e acabou que virou meu time. Nós somos rivais. Eu assim, pelo meu sobrenome também, a minha família também de origem italiana, né? Juliano Tagliati. Eu gosto da Juventus, eu sempre fui, desde criança também. E na NBA eu sou Lakers, por causa do Magic Johnson. Então, a nossa geração tem muita gente assim, né? De Magic Johnson e Kareem Abdul-Jabbar, porque quando a NBA apareceu por aqui, eram esses caras assim, É. são marcas absurdas da liga, né, cara? São nomes sensacionais, do mesmo jeito que quem nasceu um pouco depois viveu a época de Michael Jordan e não tem como ser indiferente a Michael Jordan, cara. A tudo que ele causou na liga, é um cara que, além do jogo de basquete, mudou a liga de patamar. Sim. O Michael Jordan é o maior atleta para vocês de todos os tempos? Quem é o maior atleta? Faz um ranking aí, Nardim, de 5. Putz, aí você quer me ferrar, hein, professor? Não, que isso, você Assim? estava por dentro. Não, mas Jordan tá entre eles. Cara, vamos lá. Jordan está entre eles. É, Pode vir um dia a ser batido em números, em número de títulos, em todos os recordes. Mas, ele tem algo que ninguém vai ter: o pioneirismo. O fato de ter mudado a liga de patamar. Não é à toa que nos Estados Unidos tem uma camiseta que diz o dia em que o jogo mudou. E embaixo a data da estreia do Michael Jordan. sim. Então, o cara, além de ser 6 vezes campeão, MVP, campeão da porra toda, é o cara que mudou a liga de patamar. Que elevou a NBA como produto a um patamar que, cara, não se conhecia antes. E numa Pode época, haver outro que faça algo semelhante? Pode. Aí a gente discute. Mas, por enquanto, esse alguém veio na fila de Michael Jordan e esse alguém é LeBron James, que sim, para mim é o segundo cara ali. Outro, Roger Federer. Pelo mesmo motivo do Jordan. Djokovic vai ser melhor que ele em números? Não tenho a menor dúvida. Não tenho a menor dúvida. Não vai demorar nada. Se bobear é esse ano ainda. Já passou em número de semanas como número um, deve passar em breve em número de grandes slams, mas o Federer foi o cara que mudou o esporte de patamar. Na cola de Federer veio o Nadal, que precisava jogar mais que o Federer, e jogou durante muito tempo mais que o Federer. Veio um Djokovic, que mesmo com os dois ganhando muita coisa, ganhou absolutamente tudo na última década. Então eu acho que é o cara que puxa o restante, que traz o esporte para um outro nível e traz também outros atletas da modalidade para outro nível. uhum. Mais um. Rapaz, hein? Ó, você falou Michael Jordan, o Federer, Michael Phelps. Phelps.
não é possível um cara que tenha sido tão dominante durante tanto tempo. E esse foi um outro privilégio enorme que eu tive de narrar esse cara competindo no Rio. E assim, é um cara que competia curtindo, relaxando e enchendo o bolso de medalha. Fenomenal, absurdo, absurdo. Muito legal. Michael Phelps, eu estou falando só gente do meu tempo, né? Os mais antigos, por exemplo, o meu avô morreu falando que o maior tenista de todos os tempos era Rod Laver. Não vem com o Roger Federer para cima de mim. O maior é Rod Laver. Então é difícil ser, né? Estou falando aqui o que eu vi. Cara, Usain Bolt também absolutamente dominante. Um cara que elevou a prova de 100 metros, que já era estelar a outro nível. Ah, cara, tem tanta gente, professor. Agora Simone Biles, cara, na ginástica artística. O que é essa mulher, cara? O que é essa mulher? E ela não para, ela não para. Ela já é campeã de tudo, ela vai ganhar absolutamente tudo agora em Tóquio de novo. E, cara, agora ela inventa movimentos que, cara, ninguém achava provável uma mulher conseguir. Ela consegue movimentos já, isso já vem, né? Algo que a gente já vem vindo acontecer, vai vendo acontecer ao longo dos tempos, que as mulheres fazendo exercícios de força mais próximas aos homens, o que antes era inimaginável. Mas agora, cara, ela inventa movimentos, ela nomeia novos movimentos com acrobacias assim que ninguém imaginava. Então é outra atleta dessa, Nádia Comaneci. Ih, professor, dá para falar aqui até amanhã. Jesse Owens, né? Que a gente Jesse Owens. Ele A importância no global, né? Além de simplesmente como atleta. Exatamente. Juan Manuel Fangio, né? E se você pega, beleza, tá, mas todos eles tiveram a sua importância, né? Quando a gente, por exemplo, a Simone Biles fazia o que ela faz, ela até coloca, a roupinha dela tem umas cabrinhas, você já viu? Então, ela, cara, mas para ela fazer tudo isso, precisou de, por exemplo, da Nádia Comaneci, as outras atrás dela fazerem também, é tudo uma construção. As pessoas acham que é estalar o dedo e o esporte é da forma como ele é agora, não é, né? A gente vê, tem um documentário que eu acho simplesmente incrível, falo para você que eu fiquei emocionado quando eu vi, que é do Guilherme Vigas, que, cara, você deve, com certeza você viu, me emocionei vendo aquele documentário. Eu chorei no final do documentário, assim, falei, cara, que forte isso daí, e como é que as pessoas não entendiam? O lance não era que ele queria ser primeiro, ele queria apenas a verdade, ele queria o que fosse colocado de maneira correta, só isso. E ele trabalhou para isso, né? Foi realmente incrível. Aí, já que eu falei do Guilherme, você falou aí para mim, o maior desportista de todos os tempos, cara, que eu sou fã absurdamente, que é o Roger Federer, que inclusive está jogando agora, né? Na hora que a gente começou o bate-papo aqui, ele está jogando. E assim, cara, eu sou muito fã dele. Ele faz coisas que ninguém faz, pelo menos para mim, assim. Para você, Nardini, você falou, você colocou o Roger Federer aí. Eu sei que o pessoal assiste, aí, cara, primeiro, deve ser um saco quando você está lá transmitindo, aí você passa a informação de um ou do outro, aí vem, você está torcendo para fulano, você está torcendo... É um saco isso, né, Nardini? Cara, isso é triste. Isso é triste, sabe por quê? Sabe o que eu acho que é isso, cara? É mais um resquício da monocultura esportiva futebolística do brasileiro. Sim. Acha que tudo que você está narrando tem que ter uma paixão envolvida. É óbvio que cada um tem a sua preferência, cara, mas eu estou descrevendo o que está acontecendo no jogo. Ah, você gritou nesse ponto, 2 vezes você gritou no ponto do Federer e uma vez na do Djokovic. Porra, porque o cara fez 2 grandes pontos, o outro fez um só. E, sabe, é a emoção que vem ali na hora de você descrever o ponto. Então, cara, isso não existe. Isso simplesmente não existe. E as pessoas insistem, né, nessa história do futebol como se você tivesse narrando um Fla-Flu e fosse flamenguista. Isso você tem que se abster, né, Nadine? Você tem que respirar fundo e falar, eu vou fazer meu trabalho, eu vou dar emoção no tom que eu acho certo para quem foi. E aí muita gente fala isso, né? Quando eu fiz um bate-papo com o Eusébio Rezende falou isso, o Cláudio Shoa também fala. Então, cara, o sujeito está ligado com por exemplo, eu sou o jogo para Roger Federer contra qualquer um. Eu vou torcer por Roger Federer. Mas, cara, pô, se o outro fez lá e o outro merece, ele está ali no jogo, tem que ser narrado para ele. Se ele ganhou, mereceu vencer por outras circunstâncias, show de bola, né? Aí você vê elogio alguns
alguns atletas assim e o pessoal fica muito doido. Para mim, o melhor sinal de todos é quando um tá rolando um Federer e Nadal. Pô, você tá torcendo pro Federer, você tá torcendo pro Nadal. Aí eu falo, beleza, tô torcendo pros dois, então. Beleza, gente, vocês acertaram, é isso aí. Estou torcendo para um grande jogo. Na sua opinião, porque assim, entre ser maior e melhor, ao meu ver, não é a mesma coisa. Você pensa assim também? Penso e já coloquei aqui há pouco, quando eu falei dos atletas, porque que o Federer, para mim, neste momento, tendo feito o que ele fez com a modalidade, é o maior. Ele não vai ser o maior em números. Ele não vai ser o melhor jogador. Para mim, o jogador mais completo que já pisou numa quadra de tênis chama-se Novak Djokovic. Um cara que no auge não tem adversários. Ninguém ganha dele. Não tem buraco para ganhar do Djokovic no auge dele. O homem de borracha, o Djokovic. É impressionante, cara. É impressionante. Assim, e o que ele fez na última década, repito, é muito impressionante. O Federer ganhou muito Grand Slam sem Nadal. O Nadal ganhou muito Grand Slam só com o Federer. O Djokovic ganhou muito Grand Slam com Nadal e Federer na última década. Disputando com os dois. Tá certo? O sobe e desce, que é natural, embora eles tenham mantido um nível muito alto durante o tempo todo. Mas é um cara muito dominante. Muito dominante e cada vez mais completo. Era um cara que começou ganhando seus grandes lãs e os adversários jogavam pela direita dele. De repente, a direita do cara já não é mais um caminho. Era um cara que sofria com o saque. De repente, o cara saca absurdamente como está sacando em Wimbledon agora. Então, é um cara que não tem buracos. Não tem por onde ganhar do Djokovic num dia bom. Ele pira, não resta a menor dúvida. Mas não tem. Devolve como ninguém, que é muito importante no jogo. E ele não é que ele devolve, não, ele bota a bola onde ele quer. Tanto é que ele bota a bola lá, beliscando a linha lá de fundo, e você fala, foi de propósito. Foi. Uma coisa que me irrita no Djokovic é que quando ele acerta a linha, aí é legal. Quando o outro acerta a linha, fica bravo. Ele é enlouquecido. Ele vira, ele xinga, ele briga, ele fica louco. Cara, o outro também pode acertar Djokovic, não é só você. Isso me irrita no Djokovic. Eu acho que irrita muita gente. E eu acho que é por isso que o Djokovic jamais vai ter a popularidade de Federer e Nadal. Porque ele é um cara de personalidade mais difícil, de atitudes fora da quadra que são condenáveis, e a pandemia mostrou um monte de coisa a respeito disso. Então, eu acho que ele não vai ser esse cara unanimidade, amado por todos, porque ao longo dos tempos, embora o Nadal tenha surrado muito o Federer, o fã do Federer aprendeu a gostar e admirar o Nadal. Sim. Foi aprendendo aos poucos. Mas isso eu duvido que aconteça com o Djokovic. Porque, cara, houve um tempo em que ele queria agradar. Hoje ele não faz a menor questão de agradar. Hoje ele quer pisar na cabeça dos outros dois. Principalmente no do Federer. Isso, sim, ele deixa isso bem claro, inclusive, na fala dele. E, além disso, né, tanto o Nadal quanto o Federer, o Federer é mais solto, né? O Nadal, ele é muito, assim, entre aspas, né? Por favor, me entenda. Gente como a gente, o Nadal é mais difícil as coisas para ele falar, né? O Nadal, ele tropeça nas coisas, na própria biografia dele, ele falou que uma vez ele veio correndo e ele era muito ruim nisso, ele tentou pular a rede, bateu, caiu do outro lado, se machucou, o tio dele brigou com ele pra caramba. E o Nadal é bem assim, mas os dois têm um trabalho também social belíssimo, né? Tanto o Federer quanto o Nadal. E isso, eu admiro o Djokovic quanto jogador, Nadinho. O Djokovic também tem esse trabalho de filantropia. Cara, isso é indiscutível, Agora, é o que você disse, esse comportamento dele de eu posso acertar a linha e quando o cara acerta a linha eu fico puto, porque se ele não pudesse jogar bem também, isso é uma coisa que as pessoas olham, quando ele surta, fica maluco na quadra. Cara, num jogo que é tranquilo para ele, em Belgrado mesmo, jogando em casa ali, jogo de primeira, segunda rodada, ele pirou completamente. Mas ali ele estava em casa, estava no ambiente dele, ele não ouvia absolutamente nada. E ele deu uma declaração agora em Wimbledon que muitas vezes, além do adversário, ele tem que derrotar a torcida também. Então, foi um negócio que eu acho que ele sofreu para aceitar, mas hoje ele aceita. E aquilo ali bota uma faca nos dentes dele e ele vira 2 quando ele está num ambiente hostil. Ele tinha, vamos dizer assim, eu acho que era a última criptonita do Djokovic, era essa. Até o Kyrgios, né,
falava que o sonho do Djokovic era ser amado como o Federer, mas ele nunca será. Aí o Djokovic parou, pensou, realmente, eu não serei, mas eu serei amado por muita gente e vou jogar por essas pessoas, né? E ele realmente, a final mesmo em Wimbledon, a última final de Wimbledon foi entre os dois. O Federer teve 2 match points, o Federer fez mais games durante o jogo, o Djokovic ganhou, ele foi mais decisivo no momento que tinha de ser mais decisivo, e o jogo de tênis é isso, o jogo de tênis tem que ser finalizado. Exato. Não adianta você jogar melhor. O Federer, para mim, é o cara que tem mais respostas. Ele faz tudo, o jogo dele é muito bonito, e isso atrai demais. O Djokovic, ele consegue fazer de tudo também, de uma outra maneira, e o Nadal também. Eu sou muito fã do Rafa Nadal também, assim, no estilo que ele é, na forma como ele se comporta em quadra. Eu fico olhando aquilo ali, eu acho muito difícil. Eu tento. E eu acho que é o cara que cada vez se mostra mais humano, sabe? É o que você falou, que é mais parecido assim com algo mais perto de uma pessoa normal. É um cara que é meio envergonhadão ainda hoje para dar entrevista, que tem uma certa até dificuldade, uma timidez excessiva, mas é um cara de grandes atitudes. Sim. Travou. Então tem muitas coisas que jogam a favor dele também no aspecto humano, o que é muito legal, que a gente vê transparecer. Isso, é palpável, assim, né? Deu uma travada, Nardini, na hora que você falou que o Nadal, ele é mais gente como a gente, e travou, eu não consegui te ouvir. Se puder repetir. Não, eu citei o exemplo de Madrid, que aquela senhorinha de 94 anos que estava com Alzheimer, tinha o sonho de conhecer o Nadal antes de começar a esquecer das coisas. Cara, aquilo ali é Coisa lindo, cara. Aquilo ali é emocionante, cara. lindo, lindo. Para mim, aquilo ali do tênis até nesse ano foi o de mais bonito no jogo. Nardini, falar de Fernando Nardini, e eu vou falar aqui de uma figura, um cara que eu queria também fazer um bate-papo com ele. A sua relação com o Fininho. Cara, vocês têm uma química, assim, que é fora de série. Eu adoro quando vocês... quando era no Australian Open ali, mais de madrugada, às vezes a brincadeira rolava mais solta, né? E depois, não sei se vocês continuaram tem uma relação maravilhosa, mas, cara, eu adoro quando vocês começam a brincar, ele gosta de provocar com o seu tênis e tudo. Como é que surgiu essa relação com o Fino, que, aliás, é um cara que eu admiro demais. Eu adorava ver o Fernando Mendes jogar, porque ele se jogava na bola, a quadra era quase uma piscina para ele, não tinha uma jogada perdida. E aí, e ele, assim, nasceu na Argentina, veio para cá com 3, 4 anos de idade. Quando ele saiu da ESPN, teve toda uma homenagem para ele. Eu adorei o que a mãe dele falou. A mãe dele falou assim, sangue argentino. Eu adorei aquilo, porque assim, eu sou um fã do povo argentino, do esporte argentino. Eu amo Buenos Aires quando eu vou lá, outras cidades. Cara, Nardinho, eu estou me alongando muito. Como é que foi? Como é que começou? E como é que é essa relação de vocês? Cara, foi meio que por acaso, assim. A gente chegou na ESPN no mesmo ano, 2012, só que eu cheguei em janeiro, ele chegou um pouco depois. A gente não fez o Australian primeiro juntos, se eu não me engano. Tinha Roland Garros naquela época. Eu acho que a gente fez Roland Garros. Aí surgiu a oportunidade de ir para a Paralimpíada de Londres. Então eu fui. Na mesma época estava rolando o US Open. E a ESPN mandou a equipe. Então foi o William Tavares e o Fino para lá, porque eu estava em Londres. Uhum. E depois daquilo ali é que a gente começou a fazer mais coisas junto. E assim, eu digo sempre que eu sou um privilegiado, porque eu fui de fã para colega de trabalho, para parceiro de transmissão, para amigo e para irmão. O Fino hoje é meu irmão, é das melhores coisas que aconteceu na minha carreira enquanto profissional e da minha vida mesmo como pessoa. É um cara que me ensinou e me ensina pra caramba, não só sobre tênis, sobre um monte de outras coisas. A gente hoje, ainda bem, eu tenho esse privilégio, a gente é muito, muito amigo, e isso transparece nas transmissões, que é muito legal. Muita gente ainda resiste com questão de brincadeira, é algo que a gente tem que dosar de vez em quando, porque as pessoas, principalmente as que gostam de tênis, gostam daquela coisa mais quadradinha, como foi sempre, e quando você sai dessa coisa, num negócio tão tradicional como é o tênis,
às vezes gera alguma repercussão negativa. Cara, mas é o nosso jeito. É mais descontraído. Para o pessoal mais jovem dá muito certo, e é importante você trazer pessoas jovens para a modalidade, para o canal, você falar uma linguagem que chegue mais ao ouvido das pessoas dos mais diversos perfis. Então, é aquela história da pessoa ter um pouquinho de tolerância, bom senso, jogo de cintura, pensar que a transmissão não é personalizada, não é só para um tipo de pessoas, que tem que atingir diversos tipos de personalidade, de idade, de classe social. É para todo mundo. Então, a gente tenta levar isso da forma mais divertida, mais agradável possível, para que a pessoa se sinta parte dessa transmissão, para que ela se identifique com a linguagem, para que ela possa ter uma dúvida tirada durante a transmissão, uma pergunta que ela faça na hashtag. De novo, voltando ao bom uso da hashtag. Então, é uma forma de tentativa, pelo menos, de se aproximar de quem está em casa assistindo. Eu acho que vocês têm o time certo, o time muito certo. Eu gosto, assim. E eu acho que vocês conseguem atingir positivamente a esmagadora maioria das pessoas que colocam ali na ESPN para ver o jogo com vocês. Vocês têm o time certo de narrar, de colocar as opiniões de forma séria, a narração, a brincadeira um com o outro, né? Aquelas alfinetadas de irmão mesmo, aquelas brincadeiras são muito legais, né? E eu vejo que os dois levam isso muito numa boa, não só nas transmissões dos jogos, mas também pelas quadras, né? E o Mary Jane Fashion Week é extraordinário, é muito legal. Como é que surgiu isso? Porque cara, foi muito por acaso, muito por acaso. Um belo dia, num torneio lá, ele fez um comentário e tal, não sei o quê, eu falei, então agora é consultor de moda, é fashion. Aí, cara, no programa seguinte, a gente teve a ideia ali, puta, Mary Jane Fashion Week, vamos colocar as presepadas de roupa que o povo usa em torneio. Agora em Wimbledon é mais complicado, né? Porque a maioria é tudo branco e a gente não tem os direitos, é mais difícil de você pescar a imagem. Mas vamos tentar, no último dia, colocar algum Fashion Week. Boa, boa. Imagine, show, cara. Eu não podia deixar de fazer esse papo com você sem citar o Fininho. Imagine, tem alguma situação, alguma coisa que você queria falar aqui e tal, que a gente não abordou? Você gostou do bate-papo? Você achou que foi leve, foi bacana? Eu adorei, cara. Foi bem legal. Super, professor. Super legal, tranquilo, descontraído. Bate-papo de mesa de bar. Do tipo, de novo, eu insisto, eu gosto dessa troca. Eu acho legal quando você conversa com alguém, seja no ar, fora do ar, numa gravação, e a pessoa em casa possa se sentir parte da conversa, possa estar à vontade, como se tivesse aqui do nosso lado uma terceira pessoa acompanhando a conversa, de repente tendo a mesma dúvida. Infelizmente não é possível essa interação, mas a pessoa meio que participar da conversa, está inteirada no meio da conversa, da interação mesmo. Isso eu acho que se eu fosse falar a sua maior virtude, para mim, é essa, assim. Eu acho que você é muito próximo nas narrações e você transparece muito ser essa pessoa mesmo, esse cara bacana, esse cara legal, você sempre está ali e tal. Eu gosto muito disso. Tanto no Instagram, você responde a gente, no Twitter, como você colocou, mas nas transmissões, Nardini, eu acho as suas transmissões, exatamente, você usou o termo aí, leves, elas são muito bem colocadas. Poxa, eu quero agradecer aqui de novo você, agradecer a todo mundo aí na ESPN, que tem tantos esportes diferentes, e eu estou podendo ter a honra de trazer algumas pessoas dos canais ESPN, né, Disney, Fox Sports e ESPN aqui no meu canal, no meu pequeno canal no YouTube, e levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Gostaria, sim, eu sei que você tem outras situações e tudo, mais na frente, quem sabe a gente fazer mais um bate-papo nessa linha, focando... À disposição, professor, quando quiser. Quando quiser. A agenda deixando, estamos junto. Tamo junto. Obrigado, Nardini. Valeu, eu que agradeço, professor. Obrigado. Povo, vocês vieram até aqui, não deixaram o like, pelo amor de Deus, aí, ó, Nardini, por ele, deixe seu like aí. E vamos levar o máximo de esportes para o máximo de pessoas. Grande beijo, até mais, valeu, tchau.